Se você tem dificuldade em química, é porque você não entende isso daqui. Então fica nesse vídeo, que a partir de agora você vai ficar fera em química. E por favor, ignore o som do meu vizinho e o som dos animais. Na escola aprendemos que a química estuda a matéria, mas a partir de agora enxergamos a química como uma forma de entender como o universo funciona. A transformação é uma palavra muito importante na química, porque está tudo se transformando. Uma coisa se une com outra para se transformar numa coisa mais complexa. Por exemplo, ou simplesmente diferente, né? Por exemplo, um ácido, se você misturar um ácido e uma base, a gente vai ter como resultado água e sal. Mas antes de você entender como o ácido e a base se transformou em água com sal, vamos entender aqui no microscópio como as coisas funcionam. E é por isso que eu desenhei aqui um bloco de Lego e umas pecinhas de quebra-cabeça. Porque o universo é assim, existem coisas muito pequenas, que elas se unem para formar coisas maiores, coisas mais elaboradas. É como se fosse o alfabeto. Você tem letras que se unem para formar palavras. Então aqui temos partículas extremamente pequenas que elas se unem para formar partículas um pouco maiores que se unem para formar átomos. Já ouviu falar em átomos? Com certeza já, né? E esses átomos, eles também se unem, pode ser átomos do mesmo elemento químico ou átomos de outros elementos químicos. Eles vão se unir para formar moléculas. Moléculas, isso aqui é molécula. Temos aqui a molécula de um ácido mais a molécula de uma base, que vai formar a molécula de um sal com a molécula da água. Voltando aqui para o átomo, como eu disse, partículas se unem, elas vão se juntar e formar o átomo. Essas partículas, temos aqui o nêutron, que está no núcleo. O nêutron ele tem carga zero, ou seja, ele não tem carga nem negativa nem positiva. O próton, que também está lá no núcleo com o nêutron, ele tem carga positiva. E o elétron, que tem uma massa muito inferior à do próton e ao do nêutron, ele tem carga negativa. Ele tem uma carga oposta ao do próton e ele fica orbitando o núcleo, ele fica ao redor do núcleo, ele não está junto com o núcleo. Os átomos, eles não são todos iguais. Tipo, o átomo de um elemento químico, ele é igual aos outros átomos daquele elemento químico. Mas se você quer ter outro elemento químico, então o átomo ele tem que ser diferente. Porque você não vai conseguir formar uma palavra só com uma letra, né? Mas na química pior que dá para você formar uma molécula só com um elemento químico. Mas vamos aqui, você pode ter átomos diferentes para formar uma molécula com átomos diferentes. Por exemplo, você tem a molécula da água, que está aqui. H2O, você tem dois átomos de hidrogênio, o hidrogênio é um elemento químico, e oxigênio é outro elemento químico. Um átomo de oxigênio com dois átomos de hidrogênio, que são diferentes. O átomo de hidrogênio ele só tem um próton, enquanto o átomo de oxigênio ele tem 8 prótons. Ele se une e forma a molécula da água. Uma coisa totalmente diferente, porque tem dois gases. Porque o gás hidrogênio já tá dizendo, ele é um gás. E o gás oxigênio ele também é um gás. Se une e forma um líquido. Ele forma água. Eles três juntos formam água. Na natureza, existem 92 elementos químicos. Cada elemento químico ele é diferente. Eles não são exatamente iguais. Pode ser parecido, sim, mas não exatamente iguais. E o que define essa diferença é esse camarada aqui, o próton. A quantidade de próton que existe no núcleo do átomo define a característica do elemento, define qual vai ser o elemento. É como se fosse o CPF, como se fosse a identidade do átomo, do elemento químico. Por exemplo, o hidrogênio ele só tem um próton. Isso define o hidrogênio, porque se você adicionar outro próton, ou seja, dois prótons, vai ser o átomo de hélio. O átomo de hélio que possui dois prótons no núcleo. E se você adicionar mais um próton, ou seja, três prótons, vai ser o lítio, o elemento lítio, que possui três prótons. Ou seja, essa diferença do núcleo, dos prótons, a quantidade de prótons, é que muda o elemento químico. Existe uma necessidade muito grande de você se juntar com outra coisa para se tornar estável. Os átomos eles se unem com outros átomos para buscar a estabilidade. Por isso que eu coloquei aqui o casalzinho, que eles se uniram, né? E agora eles estão mais felizes, eles estão confortáveis, né? Da mesma forma, os átomos, eles se unem para se tornar estável. Por exemplo, o átomo de oxigênio, ele necessitaria, para se tornar estável, 2 elétrons na sua última camada. Ele só tem 6, ele precisaria ter 8. Como é que ele faz para ter 8 elétrons na sua última camada? Ele se une, ele faz uma ligação com dois átomos de hidrogênio. Cada um átomo de hidrogênio não tem um elétron, então, esses átomos, ele vai dividir os seus elétrons com o átomo de oxigênio. Assim, o átomo de oxigênio vai ficar estável e os átomos de hidrogênio também vão ficar estáveis, porque os átomos de hidrogênio eles vão pegar um elétron
que tem aqui do oxigênio e eles vão ficar com 2, eles vão ficar estáveis e o oxigênio também vai ficar estável, entendeu? Existe isso de se unir para se tornar estáveis. Estáveis. Estável. Essa videoaula é só uma introdução, é bem resumida. Então, se você gostou e quer que eu continue gravando vídeos assim, avançando cada vez mais no conteúdo da química, então deixe o seu comentário aí. Fala se você gostou, fala o que você achou do vídeo, comenta aí o assunto que você tem dificuldade, você quer aprender, que posteriormente eu vou estar trazendo vídeos assim.